Oi, tudo bem? Essa aqui é a jornada de leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 1 e do capítulo 2. Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes. E essa leitura é para estimular você a estudar mais a Bíblia, a conhecer mais, a entender mais e, claro, aprender muito mais com ela. E, obviamente, poder, então, compartilhar tudo aquilo que você está aprendendo com outras pessoas, inclusive. E esse livro ele vai trazer especificamente um profeta caminhando no meio de um povo que insistia em errar, insistia em não seguir a palavra do Senhor, insistia a fazer a sua própria vontade e rejeitar tudo que Deus tinha para eles. Claro que qualquer semelhança com os dias de hoje é pura coincidência, não é verdade? Acho que não. Mas o importante é a gente olhar esse livro de Jeremias com essa visão, uma visão humana no sentido de o que fazemos e uma visão espiritual no sentido de quais as consequências quando fazemos as coisas sem nos darmos conta, obviamente, que toda semente que a gente planta, a gente colhe. É aquela máxima, a semente a gente escolhe, a colheita é obrigatória. Por isso, seguindo esse padrão, é importante a gente perceber o quanto Deus insistiu com o povo para que o povo não colhesse, ou melhor, nem plantasse aquelas ervas amargas do pecado que eles estavam praticando. Então, segue comigo toda a leitura e, claro, eu vou trazer somente alguns versículos. É importante que você tenha a tua própria experiência com a palavra, faça a tua leitura e encontre mais ainda detalhes do que eu vou trabalhar aqui, porque aqui é somente alguns. É para despertar em você, então, a vontade de ler mais e aprender mais. Para começar, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, já diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia, e antes que você saísse da sua mãe, eu já te consagrei e te constituí profeta às nações. Ele estava mostrando, então, nesse ponto, que o profeta já estava sendo escolhido, e claro, não somente o profeta, mas qualquer um ali que se colocasse na condição de ouvir a voz do Senhor, converter dos seus maus caminhos e então começar uma caminhada aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com o Mestre Jesus o que a gente precisa saber nessa terra. Assim é os nossos dias. O Senhor, antes da gente ser formado, Ele já nos conhecia, a nossa alma já tinha sido criada. Por isso que o detalhe aqui é a gente entender que há um propósito para a nossa vida. E nós queremos ou não entrar nesse propósito, justamente entra no contexto do livre-arbítrio, que às vezes pode ser uma maldição na nossa vida quando nós queremos somente olhar para o nosso próprio umbigo, somente se preocupar conosco e deixar então Deus de lado. Então aqui veja, olha o que fala Jeremias 1,7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você vai, e tudo a quanto eu mandar você falar, você vai dizer. Aqui já está mostrando que não adianta a gente se colocar na condição de vitimizados também. Ah, eu sou fraco, eu sou falho, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Esquece, porque quem tem tudo é Deus, e é Deus que capacita a sua vida. É Deus que capacita a vida de qualquer um de nós. Claro que tem uns que têm mais facilidade com uma atitude, ou um atributo, ou uma habilidade, enfim, é óbvio, todos nós temos algo na nossa vida que é mais forte do que às vezes outra pessoa tem. Isso é normal, mas aí que está o ponto, e essa é a maravilha da vida. Nós não somos iguais, não existe uma linha de fabricação igual, não, todos somos diferentes, com habilidades diferentes, é por isso que nós nos complementamos. E Deus é aquele que soprou a vida em nós e começou então uma história na vida de uma pessoa que sou eu e é você. Por isso que é importante nós entendermos isso, que Deus é quem coloca as palavras na nossa boca e assim nós podemos então falar dele e compartilhar a vida que ele traz para nós. Olha Jeremias 1,8 que fala: não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar você, diz o Senhor. Não adianta, o medo, eu sei, existe aquele medo protetivo, que você vai atravessar uma rua, que você vai sair de casa, que você vai, enfim, vai fazer as suas atividades corriqueiras e você simplesmente sabe que pode acontecer alguma coisa de ruim. Claro, a gente está vivo, qualquer coisa pode acontecer, coisas invisíveis, infelizmente, por exemplo, um vírus pode complicar toda a saúde de uma pessoa, mas o importante é a gente não ficar focado nisso, porque senão você absolutamente não faz nada na sua vida. O medo, ele deve ter o medo natural, mas existe aquele medo também que é criado na nossa mente e nos paralisa. Esse medo, ele tem que ser controlado, senão ele nos impede da gente viver o máximo que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos nos entregar à vontade dele e fazer a nossa parte, não se esconder e, obviamente, aprender a ouvir dele aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. É exatamente aqui que o povo de Israel cometeu grandes erros, sabendo o que deviam e o que não deviam
escolheram o que não deviam fazer. Parece que a gente quase copia eles e muitas vezes não. É dessa maneira. Vê o Jeremias então, capítulo 2, do 7 ao 8, vai dizer assim, ó: eu vos introduzi numa terra fértil, para que vocês comessem o fruto e tivessem o seu bem. Mas depois de vocês terem entrado nessa terra, vocês se contaminaram e da minha herança vocês fizeram abominação. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Olha só, Deus introduz então eles num lugar de bênção, que vão ter toda a provisão que eles precisam, e depois eles terem entrado e estarem com tudo, ou seja, estava de boa, estavam recebendo tudo na mão, eles simplesmente se permitiram contaminar e, claro, começaram então a fazer aquilo que era abominação ao Senhor. É aquela bênção que a gente busca tanto e quando a gente consegue, ao invés de usar ela em favor do reino, não, a gente usa ela e faz com que ela se torne então abominação. Ou a gente entra em determinados locais e ao invés de nós sermos a luz, nós nos permitimos nos contaminar e daí, claro, a gente deixa de ser o sal para dar sabor ao lugar e a gente acaba virando algo insosso, que na verdade, ao invés de dar um sabor, acaba pegando o sabor do lugar, porque na vida ou a gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado, e se a gente está sendo influenciado por coisas ruins, infelizmente a consequência vai ser amarga. E olha, a continuação então desse capítulo 2 vai dizer assim, ó: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei também não conheceram a Deus. Os pastores prevaricaram contra Deus e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. É aquele contexto da nossa vida da gente se entregar e seguir a manada. Ah, não, então agora tudo é prosperidade, tudo é dessa terra, tudo são coisas dessa terra. Não é assim a vida. Tem algum problema? Nenhum. Comer o melhor desta terra. A própria palavra fala isso, mas nós não podemos viver com a nossa perspectiva somente nesta terra. Que coisa terrível é esperar somente as coisas dessa terra, sendo que aqui a gente vive uma parcela muito pequena da nossa eternidade. E é isso mesmo, eternidade. Você e eu fomos feitos para a eternidade. Por isso que essa ideia de morte apavora tanto as nossas vidas, porque nós não fomos feitos justamente para cruzar esta fronteira, mas infelizmente o pecado entrou e o pecado gerou a morte, como diz a palavra. Por conta disso, nós precisamos enfrentar isso sozinhos? Óbvio que não, a escolha é feita desse lado para a gente então usufruir do outro lado da nossa eternidade. Por isso que nesse tempo, agora, a escolha é Jesus na nossa vida. É o Espírito Santo nos controlando o nosso medo, nos revelando aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer. Não porque, então eu não posso porque eu sou proibido. Não, é porque vai nos proteger da gente sofrer as consequências da escolha errada. E esse livro de Jeremias vai mostrar exatamente isso. Confia em mim, vem comigo que você vai ver. Olha Jeremias 2,11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, né? Então, veja, é isso que é o ponto. É o questionamento. Será que já houve algum povo que fez isso? Então, vocês fizeram? Não importa, não deve ser feito. E se fez, está vivo. Há tempo, então, do arrependimento. Todo pecado pode ser colocado aos pés da cruz e o Senhor Jesus é o único que tem poder para nos sarar da pior doença, que é o pecado, e nos trazer vida e vida eterna. E olha só o que fala Jeremias 2, do 12 ao 13, sobre 2 males terríveis. Olha, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Olha só como que começa esses 2 versículos. Espantem-se, se horrorizem, fiquem estupefatos. Ou seja, são hipérboles, são palavras fortes para determinar o quê? Olha, porque 2 males cometeu o meu povo. 1, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E 2, cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. 2 males. Primeiro, cometeu o povo, ou seja, o primeiro dele, deixaram a Deus. Manancial de água viva. Quando Jesus encontrou a samaritana no poço, ele simplesmente falou o que para ela? Olha, essa água ainda você vai ter sede, essa que você está pegando, mas quem vier a mim, nunca mais vai ter sede. E olha o que acontece aqui nessa passagem, mostra justamente isso. Deixar a Deus é deixar de ter vida. Se você parar de tomar água, em alguns dias você não vai aguentar, você vai morrer, vai desidratar a tal ponto que a vida vai embora. Agora, Deus é um manancial de águas vivas. Jesus
é a nossa fonte da vida. Não tem como a gente deixar. Se deixar, vai morrer espiritualmente. É a pior morte que existe. E 2, cavaram cisternas para eles. Tentaram fazer com as suas próprias mãos, buscando somente o seu sustento, o sustento dessa terra. Mas não existe nada nessa terra que vai suprir tanto a nossa carne que vai conseguir alimentar o nosso espírito. Entende? Sabe do que eu estou falando? Não, é assim. Não importa quanto você tenha, o que você tenha, onde você chegue na sua vida, tudo isso vai ficar nesta terra. Caixão não tem gaveta, ou seja, não vai levar nada para a eternidade, para o outro lado. Significa dizer que qualquer cisterna, qualquer lugar para ter água que a gente cavar, simplesmente vai secar em algum momento da nossa vida e a gente vai ter sede. Agora com Cristo, nunca, jamais. Essa sede vai ser sempre suprida. E Jeremias, capítulo 2, do 19 ao 21, diz assim, a tua malícia vai castigar você e as tuas infidelidades vão te repreender. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus, e acima de tudo não ter temor por Ele, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, quão amargo é deixar o Senhor, quão amargo é, ou seja, é uma vida que não tem sabor, ou melhor, tem, mas é aquele sabor amargo, é aquele gosto ruim na boca, é aquela situação que nunca vai nos dar prazer de verdade. E ele continua, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero te servir, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda frondosa árvore você deixou e seguiu prostitutas. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois vocês se tornaram para mim uma planta degenerada, como se tornaram uma vide brava. Olha que conteúdo de palavras que vão nos confrontar, porque foi Deus que, nos criou, nos plantou, nos regou, cuidou de nós. E mesmo assim, qual foi a paga que nós estamos dando nesse momento ao Senhor? Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que desagradam, e esse contexto aqui de se prostituir pode ser uma questão física, sim, claro que pode, mas muito mais ainda a questão espiritual, no seguinte sentido de que Deus a gente está seguindo, a gente está sendo rebelde ao Senhor, e por conta disso, então, por isso que ele termina aqui dizendo que nós estamos como então uma vide brava, ou aquela ideia assim que era para ser uma planta que daria fruto, e fruto bons e doces para alimentar outras pessoas, inclusive, é o nosso papel, mas não, a gente rejeita isso, mesmo sendo muito bem sustentado, ainda assim nós nos voltamos contra esse sustento, aquela ideia como se a gente desse um tapa na mão que nos alimenta. Por isso que Jeremias, capítulo 2, do 27 ao 28, diz assim, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia, dizem, levante-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo vocês fizeram? Eles que se levantem e te possam livrar no tempo da angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Aqui mostra a capacidade do povo conhecendo Deus, mesmo assim fazendo objetos de pedra e de pau. É isso que ele está dizendo no início do versículo, para adorar. Tirando a adoração que é somente a Deus. Êxodo 20 vai falar dos 10 mandamentos. E o segundo mandamento, o primeiro é, não terás outro Deus além de mim. O segundo vai ser justamente, não farás para ti imagens para adorar. É mandamento, tá lá, é a palavra, não tem o que fazer. E esse povo conhecia essa palavra e mesmo assim seguia então essas imagens. Veja o que fala Jeremias 2,32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Porém, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. O que mostra aqui é que essa adoração a outros deuses levou esse povo, assim como leva nós, a nos deixarmos então, ao invés de adorar a Deus, adorarmos coisas ou pessoas. Tanto faz, é tirar a glória de Deus e buscar então o nosso recurso, o nosso socorro nessas perspectivas humanas. E Jeremias 2,35 vai dizer assim, e depois de tudo isso, ainda agimos assim. Ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que eu vou entrar em juízo com vocês, porquanto vocês dizem, eu não pequei. Você imagina, mesmo diante de tantos erros, mesmo diante de tanto pecado, mesmo diante de tanto amargor, nós, seres humanos, somos capazes de dizer assim, mas o que eu fiz? Eu não pequei, eu sou uma pessoa boa, eu faço o que é certo.
Jesus falou assim: só existe um bom, e é Deus que está nos céus. Pensa só, então, se Jesus falou isso, você acha que eu e você mesmo podemos dizer assim: ah, mas simplesmente eu não pequei, eu não erro? Não tem isso. Infelizmente, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas só há um intercessor que pode resolver esse problema: Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso é palavra de Deus. Ou você crê ou você não crê. Quem crê já está salvo. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Isso também é palavra de Deus. Então, aproveita agora, medita nessa palavra. Vai ter tua experiência com Deus na Bíblia, você vai aprender muito mais e eu tenho certeza. Leia a Bíblia e se liberte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!